Olá, boa noite. Tudo bem? Como estão? Cá estou eu novamente, o Edivaldo Martino, o Ed Martino, da Associação Espírita Mensageiros de Luz, aqui de Americana. Então, hoje, estamos aqui com mais uma live. O pessoal já está entrando, já está vendo qual é o assunto de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de felicidade. Semana passada eu não pude estar com vocês, mas estou essa semana aqui de novo. Então, hoje o nosso título é Onde está a felicidade? Onde será que ela está, hein, gente? Então, já falo boa noite a vocês que estão chegando. Sejam muito bem-vindos à página do Mensageiros de Luz. Algumas pessoas que já estão se acostumando com essa entrada ao vivo aqui todo domingo. Meu carinho, minha atenção a vocês. Sejam muito bem-vindos. E vou colocando aí no seu boa noite, vão colocando de onde vocês são, para a gente conhecer um pouquinho de vocês. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Márcio, que está aí chegando com a gente. Aos demais que estão chegando. Gente do Brasil inteiro. Que bom ter vocês aqui com a gente. Muito, muito bom. A nossa página ela tem um alcance mundial. Então, é bom que como vocês coloquem o nome de vocês aí, de onde vocês são. É legal para a gente conhecer, tá bom? Só para começar um pouquinho, aguardando o pessoal chegar, eu vou dizer o seguinte: a nossa associação, a Associação Espírita Mensageiros de Luz, ela está aqui em Americana e nós temos um trabalho de segunda a quinta-feira. Sempre segunda e as quartas são os nossos trabalhos de estudo às 19h30. Às quarta-feiras à tarde acontecem os trabalhos regulares. Às terças e quintas nós temos também o trabalho, certo? Todas as terças e quintas as palestras, os estudos são todos transmitidos ao vivo por essa página do Mensageiros de Luz. Esse mês nós estamos já com um ciclo de palestras para o mês. Então, dia 12 agora, terça-feira que vem, sou eu que estarei realizando a palestra com o título O Lado Bom das Coisas Ruins. No dia 14/3 é o Ricardo Galdino, que é da Associação da União Espírita, que vai falar por que devemos nascer de novo. No dia 21, o Leandro vai falar sobre cólera. E a Denise Furlan encerra o mês no dia 28 com Auto Perdão. Todas essas palestras são transmitidas ao vivo, assim como pela nossa página do Face. E também fica lá no nosso canal do YouTube. Então quem puder acessar o canal do YouTube está lá disponível para todo mundo, tá bom? E quem quiser já vai compartilhando esse vídeo para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, não é? Certo? Então vamos lá, então. Ah lá, o pessoal chegando, dizendo já do Brasil inteiro, muita gente do Sul, o Márcio de Belém do Pará, certo? Que bom tê-los aqui. Tem bastante gente do Sul, hein? Que bom. Meu irmão Marcos, seja bem-vindo, um grande abraço a você, né? A Grace que está aí, Toninha, sejam muito bem-vindos à nossa live, certo? Então vamos lá, então. Pessoal de Minas, Rio de Janeiro. Então sejam bem-vindos, pessoal. Muito boa noite. Thaís, o canal do YouTube é só você digitar lá na pesquisa Mensageiros de Luz, certo? Se você digita lá Mensageiros de Luz, você já vai aparecer o canal do YouTube. Lá estão todos os vídeos, grande parte das lives que eu realizei o ano passado, esse ano, estão todas disponíveis lá no canal do YouTube da Associação Espírita Mensageiros de Luz. Se você digitar na pesquisa lá Mensageiros de Luz, já vai indicar o caminho e já tem o canal nosso lá, tudo separadinho. O Márcio sempre organizando para nós todas as
esses vídeos, tudo que acontece no mundo virtual aí da Associação Espírita, o Márcio está organizando para nós, sempre com muito carinho e atenção, né? Então, olha só. Então, onde está a felicidade, hein? Vocês têm ideia onde que esteja a felicidade? De que maneira nós estamos procurando e tentando achá-la? Kardec, eu já vou começar com Kardec, né? Porque Kardec ele traz bastante referencial a respeito da felicidade. Olha o pessoal de Portugal, de Londres, Pernambuco, olha quanta gente, né? Desse mundo todo. Então Kardec ele sempre traz nas referências aqui, né? No Evangelho, no Livro dos Espíritos, certo? Sempre traz alguma referência a respeito de felicidade. E parece que é algo assim tão assim complicado da gente lidar ainda, né? A gente ainda está aprendendo a lidar com isso, porque a gente tem uma noção do que é, e o mundo atual cada vez está colocando mais que a gente não pode, entre aspas, ser alguém infeliz, a gente tem que estar sempre feliz o tempo todo, né? E o Kardec, ele coloca lá na questão 920, ele faz a seguinte pergunta, ó, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? O que o Kardec responde? Não. Ele disse que não. Por isso que a vida foi lhe dada como prova ou expiação. Ou seja, vai depender de nós como nós lidamos com essas provas e expiações para o quê? Para suavizar os nossos males e ser feliz o quanto é possível aqui na Terra. Certo? Então é essa mensagem que o Kardec deixa lá na pergunta 920. Ou seja, que a gente pode ser feliz o quanto é possível, certo? Então a gente começa por aí, ou seja, o quanto é possível. E quanto que é possível? Qual é essa medida exata? Será que a gente tem uma medida exata de quanto essa felicidade ela pode ser mensurada? Será que a felicidade ela pode ser mensurada? Será que eu consigo medir a felicidade? Eu acredito que não, né? Porque afinal de contas, medir a felicidade está relacionado ao outro, ao sentir do outro. Você não consegue estar no outro, você não consegue perceber o outro. Como você vai medir a felicidade? Né? Você só consegue se perceber a si próprio. O outro, você não dá conta disso. E na maioria das vezes, a nossa felicidade, ela vai medindo, às vezes ela é medida a partir da medida do outro. Olha que interessante que é, não é? A gente vai medindo a nossa felicidade a partir da medida do outro. O Guy Debord é um sociólogo francês que ele fala assim, ó já tá, o Márcio está colocando aí os endereços para vocês, tá bom? Ó, certo? Obrigado, Márcio. Então, olha só, o Guy Debord ele fala assim, que o nosso tempo ele prefere a imagem à coisa, né? Ele prefere a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser. Quer que eu traduza isso para vocês? É só pegarmos as redes sociais. O Guy Debord fala que a gente está passando por um processo de espetacularização de nossas vidas. Ou seja, o tempo todo a gente precisa tornar nossa vida como se fosse um espetáculo. E adivinha quem deve ser o protagonista desse espetáculo? Nós. Então por isso que a gente tira selfies e mostra o lugar, e tira o lugar do restaurante, e vai numa festa, e vai no lugar. A gente precisa o tempo todo estar em evidência, porque nós espetacularizamos as nossas vidas. A gente está tornando a nossa vida, um grande espetáculo. Só que o mais interessante, gente, que o Guy Debord, ele fala isso, sabe quando? Em 67. Vocês têm ideia disso? Ele lançou um livro chamado Sociedade do Espetáculo. Lá em 67. Em 67 ele falava que a gente já vivia a imagem e não o real. Você imagina numa época que agora que o Guy Debord ele não chegou a ver Facebook, Instagram, Big Brother, Masterchef, não é? E uma lista que vai interminável desses produtos assim que a mídia coloca pra gente
engolir, né? Certo? O que será que o Guy Debord ia dizer sobre essas blogueiras da moda, os badalados perfis do Instagram, né? Certo? Tudo isso é o quê? É uma espetacularização da vida. A gente tem que colocar e se mostrar o tempo todo num estado permanente de felicidade. Mas o que oculta isso? Será que a gente vive esse estado permanente de felicidade? Porque também, se a gente vivesse um estado permanente de felicidade, a gente não ia dar conta também. A gente não daria conta desse estado permanente de felicidade, certo? Por quê? A gente precisa se compreender em nossos estados de melancolia, de tristeza, nossos estados às vezes depressivos, para nos compreender nos nossos estados felizes. Percebe que como os opostos ali eles precisam estar em sincronia? Ou seja, como que eu compreendo que eu estou feliz se eu não passo por algum momento que é triste ou mesmo melancólico? Isso é natural, isso é um padrão normal. A gente vive num mundo de provas e expiações e, consequentemente, esse mundo de provas e expiações, ele traz essa questão dos antagônicos, né? Desse paradoxo, porque nós temos que ter o nosso lado, a nossa polaridade numa ponta e a outra polaridade para que elas sejam, como que eu posso dizer? Para que você se perceba de verdade, certo? Para que você perceba de verdade isso. O que é felicidade? O que é a tristeza? Hoje, mais da metade da população mundial, mais da metade, quase 60% da população mundial, ela está moderadamente, ela está saudável do ponto de vista mental, certo? Ou seja, se a gente pensar assim, tem 40% com algum tipo de transtorno relacionado às emoções, ao mental. Então, o que acontece? Mas, esses quase 60%, eles não se sentem suficientemente bons ou bem porque falta entusiasmo pela vida. Falta entusiasmo porque para eles a concepção de felicidade está ligada a conquistas, a muitas conquistas materiais. E numa dessa, a gente vive questionando, por que será que estou levando esse tipo de vida, né? Por que eu fiz esse tipo de escolha? E muitas das vezes, eu disse até na outra live, porque muitas vezes a gente não está nem feliz com essa escolha, certo? A gente está sempre, gente, buscando dinheiro, poder, notoriedade, divertimento, o tempo todo. Ou seja, a gente está buscando a felicidade, tentando achá-la no dinheiro, no poder, nos divertimentos. E aí o que acontece? Logo que a gente realiza um desejo, surge outro desejo. Outro desejo. A gente nunca está satisfeito. E consequentemente, se a gente nunca está satisfeito, a gente nunca está feliz. Completo. Certo? De forma plena, como a gente gostaria de estar. Vocês viram que eu comecei lá com Kardec dizendo que a felicidade, que a gente pode ter a felicidade possível. Não é? Então, esse nunca estar satisfeito é aquela coisa que a gente vai buscar o tempo todo, o tempo todo, bem simbólicos. Nós somos sempre eternamente inquietos. É legal porque é o seguinte, e nós, de certa maneira, nós somos governados por um querer cego e irracional. Sempre nos falta algo. Mas o legal é que esse algo, faltar algo, ele vai nos motivar. Certo? É ele que vai nos mover. Essa falta que vai fazer a gente conduzir a nossa vida para que a gente busque algo. Só que o que a gente está buscando o tempo todo? A gente está buscando sempre bens simbólicos, bens materiais. Então, e o que acontece? Que a gente nunca vai estar satisfeito numa dessa.
O Freud ele é muito categórico. Ele fala que assim, olha, que a gente não pode ser feliz porque justamente por causa dessa falta constante da nossa vida, que a gente vai buscar sempre a satisfação de um desejo, que liga a outro desejo, que liga a outro desejo e vai ligando a outro desejo, certo? Aí o Schopenhauer ele fala assim, ó, todo desejo, o Schopenhauer é aquele filósofo. Schopenhauer é conhecido pelo uma filosofia do pessimismo, assim, né? Mas ele fala assim que todo desejo ele nasce de uma falta, né? De um estado ou de uma condição que não nos satisfazem. Enquanto esse desejo ele não for satisfeito, ele é sofrimento. Percebe então que a gente continua em constante sofrimento? Por quê? O que eu tenho com os meus desejos? Como eu lido com ele? De que maneira que eu estou lidando com os meus desejos? Certo? Então, o que acontece? Enquanto eu não lidar de forma criteriosa, de forma substancial com o meu desejo, eu aprender a lidar com ele, eu vou ficar trazendo para a minha vida infelicidades que não são necessárias. Certo? Infelicidades que não são necessárias. Puxa vida, eu tinha colocado como meta trocar meu carro esse ano. Eu não consegui. Aí já cria um ciclo de infelicidade. Para quê? Por que você está trazendo essa infelicidade que ela não é necessária? Certo? Então, a gente tem que evitar ser infeliz por razões que não vale a pena. Certo? A gente tem que tentar fazer, na medida do possível, não ficar trazendo essas infelicidades que corroem a nossa vida. Quantas, pare um segundo só e pense. Quantas infelicidades você está trazendo na sua vida sem você se dar conta? Às vezes inconscientemente. Vamos parar um minutinho para pensar? O que eu posso trazer de infelicidade? Eu estou criando muita expectativa, certo? Às vezes eu crio muita expectativa. Aí eu me frustro, por exemplo, com uma pessoa. Quem criou essa expectativa? Foi a outra pessoa? Foi você, não é? Certo? Então, perceba como vai se criando um ciclo de infelicidade sem a gente se dar conta. Ou seja, vamos dar um exemplo da expectativa. A expectativa, qual que é a razão da expectativa? A expectativa se sempre coloca no quê? No outro, nas outros. Quando eu começo a diminuir as minhas expectativas, não que eu as abandone completamente, mas que eu coloque perspectiva em vez de expectativa. Será que as minhas infelicidades, elas passam a ficar menores? As infelicidades desnecessárias que eu vou trazendo para a minha vida, será que elas não começam a ficar menores? Percebam quanto de coisa desnecessária que a gente traz para a nossa vida. Se autoanalise nesse sentido. Puxa vida, o meu irmão que eu briguei faz tempo e tal, papapá, e não converso com ele. Que outro momento você vai ter para se perdoar, para perdoar seu irmão que não seja hoje? Seu irmão, seu pai, sua mãe, seu amigo. Vocês percebem como a gente vai trazendo infelicidade para a nossa vida? E a gente vai se dando conta de que o tempo vai passando e elas vão ficando grandes. E elas vão cobrindo a sua felicidade. Então, para que eu quero trazer essas infelicidades para a minha vida? E ocultar aquilo que é meu, que é real, que é de verdade. Aquilo que eu estou construindo e vou transformando dia a dia. Então, vamos nos dar conta das nossas infelicidades? De que maneira? Primeiro, vocês percebem que eu estou falando de infelicidades. Certo? Porque a gente oculta, muitas vezes, né, as nossas felicidades por máscaras de infelicidade.
Você não se dá conta. Sabe aquela máxima assim que as pessoas diziam assim, ó? Eu era feliz e não sabia. Eu vejo assim, eu vejo da seguinte maneira: eu sou feliz e sei hoje. Porque não há outro momento para ser feliz que não seja hoje. Que não seja hoje. O Freud, dá um tapa na cara da gente quando ele fala assim, ó. Qual é a responsabilidade na desordem que você se queixa? Já se analisou? Qual é a responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Você percebe que quando a gente traz para nós essa responsabilidade da nossa queixa, não fica mais fácil de resolver? Não é? Porque o que acontece? Se você se queixa demais, quem está produzindo isso tudo? É o outro, mas de que maneira você está deixando ser afetado pelo outro? Lembra da infelicidade desnecessária? O Kardec, ele já diz isso. É engraçado que o Freud ele foi falar isso lá no início do século XX, mas o Kardec ele diz lá no Livro dos Espíritos algo extremamente parecido. Aí a gente começa a observar do ponto de vista da espiritualidade. Freud ele não traz a questão da espiritualidade, mas ele fala qual a responsabilidade da desordem de que você se queixa. Não é? E o Kardec ele fala assim, ó, que o homem é quase sempre obreiro de sua própria infelicidade. Olha como Kardec também é categórico. O homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade. Se ele é o obreiro da sua própria infelicidade, consequentemente ele pode ser obreiro do quê? Da sua própria felicidade. Não é? De que maneira que ele fala isso? Se você pode ser o obreiro de sua própria felicidade, ele fala que se você praticar a lei de Deus e se poupar dos males, né, ele vai poder propiciar a si mesmo a felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Olha isso que bacana. Olha o que Kardec diz. O Kardec ele traz uma responsabilidade para nós. É para nós. A gente fica o tempo todo querendo apontar o culpado da nossa infelicidade no outro. Então, e buscando, e o contrário também. O contrário também. A gente fica buscando felicidade no outro. No outro, nas coisas. Será que de que maneira nós conseguimos separar o que é meu e o que é do outro? Quando eu tiver claro isso para mim, é nítido como as coisas vão fluir muito melhor. Por quê? Porque a gente vai se dar conta que a minha felicidade depende só de mim, de mais ninguém. Então, será que existe algum caminho para a felicidade? Será que existe alguma fórmula para a felicidade? O que vocês acham? Respondendo aqui. Então, será que existe alguma fórmula? Tem uma psicóloga positiva, né, uma psicóloga positiva que eu falo assim dentro do campo positivista, né? Ela se chama Sonja Lyubomirsky. Eu não lembro direito o sobrenome. Ela tem um sobrenome bem complicado. O primeiro nome eu lembro, que é Sonja, né? Ela fala que tem uma fórmula para a felicidade. Ela fala que a fórmula da felicidade depende da genética, das condições como idade, sexo, estado civil, e o outro é atividades, algum tipo de atividades, como exercitar, fazer cursos, viajar. É claro que isso é uma fórmula hipotética, né? Porque a gente vai encontrando os nossos caminhos em nós, certo? Desmistificando algumas coisas que foram construídas ao longo do tempo. Porque assim, o que acontece? Alguns especialistas, eles dizem, olha que dado mais interessante. Eles dizem que 75% do nosso tempo a gente passa lembrando as coisas do passado.
20% só imaginando no futuro e apenas 5% no presente. Já falei isso aqui em lives anteriores, certo? Se você quiser dar uma olhadinha lá, é só entrar lá no canal do YouTube, como o Márcio colocou aí pra gente, tá lá disponível as lives anteriores. Gente, vocês têm ideia do que é isso? A gente vive 75%. Opa. Obrigado, Márcio. Colocou o nome aí da psicóloga aí certinho. Obrigado. Então, olha só, 75% do tempo lembrando coisas do passado, 20% no futuro e 5% só no presente. Gente, vocês têm ideia do que é isso? Que a gente vive só 5% do nosso tempo no presente? É pouquíssimo tempo, não é? A gente passa 75% do nosso tempo no passado. A gente fica se remoendo coisas. Desculpe, gente. A gente fica se remoendo coisas o tempo todo. E também esses 20% no futuro, a gente não se conecta ao presente. A Mindfulness, né, que é um tipo de meditação, ela traz essa coisa de a gente se conectar no presente. Então, de que maneira será que a gente se relaciona com esse passado? E o que acontece? A gente se relaciona com o passado, é assim, a gente aprecia muito pouco os acontecimentos positivos. A gente dá uma ênfase extremamente excessiva aos negativos. Não é? Tanto é que grande parte dos nossos traumas, dos nossos recalques, eles vão indo lá para o inconsciente de forma que a gente nem se dá conta. E às vezes os positivos a gente lembra só como uma mera lembrança vaga. Então, o que acontece? A ideia é que a gente olhe com esse passado, sabe de que maneira, gente? Com gratidão e com perdão. O que significa isso? Gratidão e perdão. Primeira coisa é se dar conta de que você naquele momento, você deu o que você podia de melhor. Por isso se perdoar por aquele passado. Certo? Se perdoar de forma assim íntegra, plena. Se perdoar porque a melhor coisa que você poderia fazer, você fez naquele momento. Puxa vida, eu fiz escolhas erradas. Não, você fez escolhas. Certo? Para você, naquele momento, era a melhor que você que poderia fazer. Você fez escolhas. Se isso desencadeou algumas coisas ruins, foram consequências das suas escolhas. E aí é onde entra a responsabilidade, que eu falei anteriormente, das nossas queixas lá. Lembra que eu falei do Freud? Então, perdão por esse passado. Esse auto-perdão é extremamente significativo. Por quê? Porque ele nos conduz a uma leveza. O nosso fardo ele vai ficando um pouquinho mais leve. Quando você se perdoa por aquilo que você era. Por aquilo que você era. Talvez você, em grande parte, você não é mais, mas era o melhor que você poderia oferecer naquele momento. E ter gratidão por esse passado. Esse 75% que eu falei anteriormente, tenha gratidão. Em vez de ficar remoendo esse passado, tenha gratidão por ele. Foi ele que te trouxe e te conduziu aqui. A gente tem que viver plenamente esse presente. É esse presente que não vai ter outro momento para que você seja feliz. É esse presente. Certo? Não tem outro presente. Os budistas, esse livro aqui, ó, A Arte da Felicidade, é um livro que eu peguei emprestado alguns anos atrás, lá no meu irmão que está assistindo essa live aqui, o Marcos, né? Eu peguei emprestado dele e me apaixonei por esse livro.
Comprei, já dei algumas vezes de presente, devolvi o livro para ele, tá? Mas peguei de novo uma vez, li até que eu adquiri o meu. Eu fui comprando, já dei de presente para algumas pessoas, porque a filosofia budista ela traça um caminho do meio. Sabe o caminho do equilíbrio? A gente tem que ficar assim, puxa vida, mas esse não é espírita. Tudo que for uma leitura edificante e que acrescente para a sua alma, não importa. Que acrescente para a sua alma, que seja uma leitura edificante. Aqui, ó, esse daqui é um tipo de livro que eu recomendo, né? A Arte da Felicidade, do Dalai Lama. E ele fala, ele bate muito nessa tecla do presente. De como lidar com esse presente. De que maneira que a gente pode lidar com esse presente. Para que a gente seja o quê? Feliz hoje. Que não há outro momento para a gente ser feliz que não seja hoje. Não é? A gente se libertar desse passado, como eu falei para você, que a gente fica lá 75% dele preso no passado, né? Oi, Eliane, boa noite. Tudo bem? Bem-vinda. Então a gente fica preso a esse passado. E de que maneira que acontece? A gente vai passando e construindo toda uma vida e às vezes se arrependendo de ter vivido a vida que queria ter vivido, vamos dizer assim, né? Ter sido fiel, viver uma vida fiel a si mesmo. Não a vida que os outros esperavam de você. Essa minha amiga que acabou de entrar aqui, Eliane vai vivendo intensamente, desculpa falar de você, né, Eliane, mas está lá sempre em contato com a natureza, vivendo uma vida que é fiel a ela mesma. Olha que beleza nisso. É claro que a gente vai trazendo, a gente não é pleno nisso. Entendeu? A gente vive sempre tentando viver a vida que os outros esperavam de mim. E é libertador quando você começa a se dar conta que você tem que ser fiel a si mesmo nas suas escolhas, naquilo que você quer, não é? Aí o tempo vai passando e você percebe que você não fez diferença. Que você não passa o tempo suficiente com as pessoas que você ama, que você trabalha tanto, cria tantas coisas para a sua vida, que você não passa tempo com as pessoas que você ama. Que você não tem coragem, às vezes, de expressar o teu sentimento. Entende o que é isso? Expressar os seus sentimentos de forma autêntica. Dizer um eu te amo de verdade. Dizer, abraçar, dar um beijo. Simplesmente olhar. Expressar os seus sentimentos de forma plena. Então, a gente vai passando e se dando conta de que a gente não se permitiu ser feliz. Não é? É isso mesmo, André. Exatamente. O André está dizendo da autossabotagem. A gente vai se autossabotando o tempo todo. E a gente vai criando desculpas para isso. Ou seja, essa autossabotagem é isso mesmo. Ou seja, nós vamos criando desculpas. Puxa vida, eu fico com meu filho, mas eu não tenho tempo para ele. Eu não tenho tempo de ir no cinema, eu não tenho tempo de... Percebe que a gente vai criando, se auto-sabotando para não criar momentos felizes? Não é? Lia, eu não sei se a gente vive errado, não é? Mas a gente precisa aprender a olhar para isso, certo? Aprender a olhar para esses nossos momentos, certo? Eu não sei se a gente vive errado. A gente vive de acordo com as nossas escolhas, não é? E quando a gente começa a se dar conta que às vezes nossas escolhas não são as melhores, ou de repente a gente fala assim, puxa vida, será que estou vivendo de forma errada? Não sei, não é? Só quem vai poder responder é a partir de uma autoanálise, uma reflexão de si, não é? Porque o que acontece? Joana de Ângeles, ela fala assim, ó, que a grande maioria de nós se intelectualizou, aprendeu a falar sobre algum assunto, né?
às vezes mesmo que superficialmente, né? Mas não aprendeu a trabalhar-se interiormente, enfrentar seus medos, suas culpas, suas mágoas, e vai transferindo no tempo, ou anestesiando no inconsciente, postergando, ou seja, adiando o tempo de ser feliz. Entende o que Joana de Ângeles quer colocar? Ou seja, ela coloca assim, olha, que a gente aprendeu, se intelectualizou, vai ser mestrado, vai fazer estudar isso, vai fazer aquilo, mas não consegue se olhar. Não consegue enfrentar os nossos medos, as nossas culpas, as nossas mágoas, certo? Então a gente vai se perdendo nesse meio tempo. E como será que a gente consegue compreender e entender o que realmente vai nos deixar feliz? De que maneira? De que maneira será que a gente precisa compreender o que realmente vai deixar a gente feliz? O Sócrates, inclusive isso aparece lá no livro dos Espíritos, né? O Sócrates diz o seguinte, que a chave da conquista da felicidade é nos conhecermos. Conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. É esse a grande sacada do Sócrates, né? O Freud, ele fala assim, que felicidade ela vem da satisfação dos nossos desejos e do cessar dos nossos sofrimentos. É por isso que o Freud fala que a gente nunca vai ser feliz assim de fato, porque ele fala assim, ó, o Freud ele fala assim, felicidade vem da satisfação dos nossos desejos, ou seja, o prazer, certo? E do cessar dos nossos sofrimentos, o desprazer. Sofrimento causa desprazer, não é isso? Será que a gente consegue satisfazer todos os nossos desejos e cessar todos os nossos sofrimentos? O que vocês acham? Olha a pergunta da semana, hein? As perguntas que vai ficar aí na semana. Será que eu consigo satisfazer todos os nossos desejos? Ou seja, alimentar tudo aquilo que me dá prazer e cessar todos os meus sofrimentos? Olha. E o Jung é o cara que eu gosto muito, né? O Jung é um psiquiatra lá contemporâneo de Freud no início do século. Ele fala assim que a felicidade ela perderia seu significado se ela não fosse equilibrada pela tristeza. Lembra que eu falei anteriormente? Né? Que ela tem polaridades. Uma hora você está numa polaridade, outra hora você está numa outra polaridade. E aí, o que seria interessante? O caminho do meio. Como os budistas dizem. O que é o caminho do meio, gente? Sempre falo lá no nosso grupo de estudos das quartas-feiras. O caminho do meio é o equilíbrio. É o equilíbrio. Saber que a gente vai ter os nossos momentos tristes e os momentos alegres. E é nesse equilíbrio que a gente vai se dando conta disso, não é? O pessoal está dizendo ali que o Freud, realmente que o Freud diz que não, né? Que vem da satisfação dos nossos desejos e o cessar dos nossos sofrimentos. Que é um trem complicado, não é? Então, e o Kardec, ele coloca assim, ó, que a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que a gente fizer para o outro. Então, felicidade está em proporcionar felicidade ao outro. Olha quantas definições, né? Eu peguei uma definição filosófica, eu peguei uma definição psicanalítica, eu peguei uma visão psicológica, eu peguei uma visão espiritualista ou espiritista, certo? E trouxe aí para vocês. Ou seja, é um assunto que a gente vai ficar falando durante muito e muito tempo. Porque é um assunto recorrente. A gente vai estar sempre discutindo. E a modernidade, ela traz isso muito evidente. Essa constante busca pela felicidade. Será que felicidade é eu estar viajando o tempo todo? Será que felicidade é eu ganhar na loteria? Sei. Será que você se manteria feliz o tempo todo estando só tendo dinheiro? É só ver. É só ver. Agora aqui, quantos e quantos milionários que têm o dinheiro, mas não possuem a felicidade. Por quê? Porque
eles vão num trabalho de ordem só material. E nós somos seres, gente, nós somos seres holísticos. Ou seja, nós somos todos, nós somos um todo, certo? Nós somos um todo. A gente não é só um ser material. E não é disso só que a gente se constitui. E aí, lidar com essas idas e vindas relacionadas à felicidade, a gente se dá conta que a evolução ela é lenta, ela é gradual, contínua, ela não vai ficar dando saltos. Então, tudo que for acontecendo para a nossa vida, ela vai ter um objetivo, certo? É disso que eu vou falar na terça-feira, tá? Se vocês quiserem se conectar na terça-feira, eu vou falar o lado bom das coisas ruins. É disso que eu vou falar lá na palestra de terça-feira. É só se conectar aqui nesse mesmo canal, aqui na mesma página, vai estar lá fazendo uma palestra ao vivo para vocês. Então, a evolução ela é lenta, gradual, contínua e ela não dá salto. O que a gente tem que pegar é o seguinte, que o nosso controle de respeito de felicidade, ele está ligado ao quê? Como a gente age, como a gente pensa e como a gente sente. 3 componentes, certo? Como agimos, como pensamos e como sentimos. Os 3 componentes ligados à cognição, ou seja, de que maneira que você age, de que maneira que você pensa e como você sente diante das situações que vão surgindo em sua vida, certo? Porque assim, a gente só vai encontrar a paz e a felicidade pelo desenvolvimento nas nossas vidas daquilo que é real, daquilo que é essencial para nós. Então, enquanto o teu real e o teu essencial estiver ligado a uma ordem material, é bem provável que você não seja feliz. Então, e esse desenvolver na nossa vida é o dar sem esperar troca, é pela compreensão, pela prática diária da empatia, da doação, pelo servir desinteressado. Tudo isso está ligado a algo que não é material. Eu estou colocando isso de forma assim bem simples, mas de que maneira que a gente isso lida no dia a dia? Eu me lembro que numa palestra que eu dei lá no Mensageiros de Luz, eu sou professor, certo? A minha base é como professor, tá? Então eu falei assim, gente, eu vou deixar uma tarefa de casa para vocês. Aí na próxima palestra eu cobrei a tarefinha, que é assim, vamos tentar essa semana, ó, anota aí, não julgar, sem julgamentos, sem críticas, sem comparações e sem reclamações. Anotou aí os 4 pontos? Quer que eu repita? Certo? Márcio, se puder colocar aí para mim, fazendo um favor, tá? Nos comentários, ó, sem julgamentos, sem críticas, sem comparações, sem reclamações. Entende o que é isso, gente? Isso é o nosso desenvolvimento prático do nosso caminho para a felicidade, certo? Isso é o nosso caminho. A partir do momento que você não julgar mais, não criticar mais, não se comparar tanto para maior quanto para pior, somos todos no mesmo barco, fazemos parte de uma coletividade. Só que cada um é um ser único nessa coletividade. E a beleza tá aí. A beleza já reside aí. Só por esse um ser único nessa coletividade, já você deveria dar graças a Deus. Gratidão imensa, não é? É difícil, Cláudia? Não é difícil não, Cláudia. É trabalhoso. Eu costumo falar o seguinte, ó, é trabalhoso, certo? Trabalhoso não julgar, não criticar, não comparar, né? Não reclamar. Obrigado, Márcio. O Márcio já colocou ali pra gente, ó. Sem julgamento, sem críticas, sem comparações, sem reclamação. É complicado, com certeza, fazer isso.
Mas não é para isso que a gente está aqui? Para se melhorar, para crescer. A lei do progresso, ela vai assim, ó. Ela vai assim, certo? Então, quando a gente começa a colocar isso em prática, a gente é uma situação de disciplina. Como a Maria Lilian acabou de dizer ali, ó, disciplina constante. Puxa vida, estou criticando. Opa! Quando a gente começa a ter consciência disso, é que as coisas começam a se modificar. Entende como as coisas começam a ficar mais leves? Por quê? Você começa a se perceber como um ser imperfeito, como todo mundo é. Não é? Não é isso? E Joana de Ângeles, ela coloca assim, que nesse caminhar relacionado à nossa felicidade, a oração sincera. Eu vi aqui que muitos solicitaram orações a seus entes. Então, percebam como a oração tem um poder. Quando vocês solicitam orações, é porque carecem ainda de Deus. Então, esse Deus a gente tem que buscar em nós. A gente tem que buscar em nós, não há outro lugar para buscar. As nossas orações, elas têm que ser sinceras, não precisa ser nenhuma oração decorada, não precisa ser nada disso, basta vir com sinceridade, basta vir com coração, certo? O prosseguimento no trabalho, né? O orar e vigiar, exatamente, Vanessa, sempre, certo? O amor desinteressado e incessante. Amor desinteressado e incessante. A cada dia, a cada momento, sempre, sempre, certo? E aí eu vou fechando a minha fala, senão a gente passa aqui à noite, né, falando, né? Já viu, né, gente? Professor fala pelos cotovelos. Então, será que existe, assim, fórmula? Eu coloquei lá, perguntei se tem fórmula, se tem alguma coisa, algum caminho para a felicidade. E agora eu vou falar assim, existe algumas chaves para a felicidade? A Sonja Liebesbisky, lá que eu não lembro o sobrenome, que vocês aí carinhosamente colocaram para nós o sobrenome, ela fala que existe algumas chaves ligadas principalmente, primeiro ao exterior. Ela fala que é o cuidar com o corpo. Ela fala que é com relação às relações, ou seja, conectar-se com as pessoas, notar o mundo ao seu redor, doar-se, fazer algo para os outros e o aprendizado constante, contínuo na nossa vida. Ela fala que isso são as atividades diárias, ou seja, o exterior. Isso daí, gente, são algumas chaves. E ela fala que existem as interiores, ou seja, que são atitudes para a vida. Ou seja, primeiro você se dá conta que você faz parte de algo muito grande. E algo muito grande está reservado para você. Certo? Cultivar emoções positivas, sentimentos construtivos, ter um objetivo em mente, ter uma direção, resiliência, saiba reagir e continuar, e a aceitação, esteja bem consigo mesmo. Essas são as 10 chaves que ela fala da felicidade. É claro que isso, gente, vai de cada um. A nossa construção, a nossa felicidade, ela é uma construção cotidiana dos nossos atos, do nosso sentimento, do nosso pensar, coisa que eu falei anteriormente. Entendem como é esse processo? Porque assim, a felicidade ela reside na paz da consciência tranquila. Isso já começa por aí. A partir do momento que você tiver uma consciência tranquila, dever cumprido, amar indistintamente o próximo, sem qualquer expectativa de recompensa por algum bem que você tenha praticado, esse é o princípio da felicidade. Amar indistintamente o próximo, sem qualquer expectativa de recompensa, gente. Esse é o princípio básico. É o princípio básico de tudo. Sem a expectativa de recompensa, sem expectativa da troca, né? Você ama por amar. E a felicidade, ela não é pessoal.
Se só a encontrasse em si mesmo, se você só se encontrasse em si mesmo e se não pudesse fazer isso que os outros, né, vissem também, seria egoísta e triste. Ela está em comunhão, gente, de pensamento que une os espíritos simpáticos. Como assim? O que eu quero dizer? Nós todos vivemos em comunidade. Se você está cercado de uma comunidade, seja ela dentro da tua família, círculo de amigos, seja o que for, se os outros estiverem infelizes, você faz parte disso. Então construa a felicidade de ordem coletiva. Primeiro pessoal para atingir o próximo. A felicidade ela tem que ser construída sempre a partir de você. Sempre, sempre a partir de você. Ninguém e nada vai lhe fazer feliz, gente. Se você antes não estiver assim construindo a felicidade dentro de si, nos bons valores, nas suas conquistas morais e na prática sempre incessante do amor e da caridade. Não há outro caminho. Ninguém, eu vou repetir, e nada vai te fazer feliz se você não construir essa felicidade em você primeiro. Certo? E como eu disse, em você primeiro é nessa prática sempre incessante do amor e da caridade. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Você tem que construir a felicidade por meio daquilo que é real, certo? Daquilo que nunca vai desaparecer, pois sempre terá vida dentro de você. Mesmo nós estamos no meio espírita, nós estamos numa página espírita, a gente se dá conta da construção que a gente carrega, ela vai ser sempre, para sempre. Essa construção de ordem do que é real, ela vai ser para sempre. E essa felicidade vai continuar para sempre. Nós podemos retornar várias vezes dentro dos processos encarnatórios, mas a construção começa em você, sempre, sempre. E não esqueçam disso, certo? Não esqueçam disso, tá bom? Então, sempre se ligar a essas lições que a vida vai te trazendo, tá bom? Era o meu recadinho para hoje, ó, e deixando tarefa também, hein? Ó, o professor colocando tarefa, ó, sem julgar, sem criticar, sem se comparar, sem reclamar. Lembre disso durante a semana. Lembre disso. Vai lembrando aos poucos, vai colocando isso na sua vida. Um pouquinho por dia. Certo? Quando você se der conta, a tua felicidade está sendo construída. Certo? E lembre-se sempre, olha, vai buscando as referências nas obras de Kardec. Vai buscando referência naquilo que a doutrina espírita trouxe para nós, certo? Dentro aquele aprendizado sempre, aprendizado nunca é demais, nunca é demais, aprender sempre. Grato por você estar aqui comigo hoje, grato por acompanhar, e lembre-se, ó, Márcio acabou de compartilhar aqui agora pra gente. Na terça-feira eu estarei com vocês novamente ao vivo, certo? Com a palestra O Lado Bom das Coisas Ruins. No dia 14/3, o Ricardo Galdino vai estar lá, Por que Devemos Nascer de Novo? No dia 21, o Leandro vai estar falando para a gente sobre cólera. E no dia 28, o Auto Perdão. Olha só, uma outra palestra que a gente vai ter aí no dia 28, falando de um tema que a gente falou aqui hoje, tá bom? Imensamente grato a vocês que estiveram aqui comigo. Fico imensamente feliz com cada um que coloca um recadinho. Não consigo atender a todos. O Márcio está ajudando aqui hoje. Muito obrigado, Márcio. Grato por ajudar aí na nossa organização quanto aos comentários. Eu não consigo atender a todos. À medida do possível eu posso responder depois que terminar a palestra, mas é muito bom saber que nós temos um ambiente para nos conectar. Dia 13 não, Cristina, é dia 12 às 19h30, tá? Então às 19h30 sempre, toda terça
e toda quinta é transmitida ao vivo às 19h30, certo? Que Jesus os abençoe abundantemente, que tenhamos uma semana fantástica, que ela seja de muito aprendizado e que ela seja imensamente feliz. Fiquem com Deus, meus amigos. Muito obrigado a vocês que estiveram comigo durante esse tempo aqui. Você do Brasil, você do mundo, em qualquer lugar que você esteja, né? Acho que o que nos conecta vai ser sempre o amor. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.